Olá, meus irmãos, hoje é dia 21 de setembro e nós estamos meditando o Evangelho que está em Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 13. E o Evangelho de hoje nos diz: Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e cobradores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é dia de São Mateus Evangelista, Mateus Apóstolo, e nós estamos meditando um evangelho que fala sobre a misericórdia de Deus. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício, né? Meus irmãos e minhas irmãs, foi para isso que Jesus veio ao mundo. Ele veio, e nós vimos isso ontem no Evangelho, quando nós meditávamos sobre aquele patrão, aquele homem que contratou homens para trabalharem na sua vinha. Deus, ele dá a todos os homens, ele espera do homem uma resposta. Às vezes nós não entendemos a lógica de Deus. E a lógica de Deus é tratar todos os homens com amor, é dar ao homem todo o carinho do mundo para que ele possa ser um sinal e um instrumento de Deus. E vejam, Deus não desistiu de Mateus, mesmo que aquela sociedade daquela época tivesse julgado Mateus como um homem pecador, porque ele lidava com dinheiro público. Muitas vezes a gente tem dentro do coração sentimentos de superioridade em relação aos nossos irmãos. Mas quando nós não acreditamos na graça de Deus, ou quando não permitimos que a graça aconteça, nós acreditamos que os outros também não têm oportunidades ou não têm jeito para a vida. Mateus representa todos os homens que um dia foram alcançados por Deus e que a partir do momento que viveram uma experiência religiosa com o Senhor, eles se colocam a serviço de Deus. Aquele homem que toda a sociedade via como um pecador, Jesus faz do pecador um homem que é anunciador da mensagem do Evangelho. Se a gente pensasse um pouquinho em quantos personagens da Bíblia Deus utilizou das misérias daquelas pessoas para que elas se tornassem sinais do amor de Deus. Lembramos de Paulo apóstolo, por exemplo, que um dia foi alcançado por Deus, embora sendo um homem pecador, um homem que não vivia dentro dos moldes que a gente pudesse dizer daquele momento do cristianismo, mas Paulo se torna um grande anunciador da palavra de Deus. Assim como nós percebemos a ação de Deus transformando a vida de outras pessoas, nós também poderíamos pedir: Senhor, transforma o meu ser, transforma a minha vida, transforma a minha pequenez, transforma aquilo que de uma certa forma é impossível para mim ser transformado, e faça-me, Senhor, uma criatura nova, uma pessoa nova, alguém que encontre um sentido na vida quando está perto de Ti, Senhor. Da mesma forma como Jesus entrou na casa de Mateus, né? Jesus quer também entrar na vida de cada um de nós. E a melhor coisa que nós podemos aprender no dia de hoje é a trabalharmos as nossas misérias humanas, as nossas fraquezas humanas, que não consiste em sermos apenas pecadores, mas consiste em julgarmos o outro e não acreditarmos que o outro tem a possibilidade de se transformar. Lembre-se, meus irmãos e minhas irmãs, aonde a graça de Deus chega, a graça chega e tudo se transforma. Aonde a graça chega, tudo se renova, e Deus é capaz de fazer novas todas as coisas. Nunca esqueçamos disso. Às vezes nos preocupamos o tempo todo em não acreditarmos primeiro em nós mesmos, né? E depois nos preocupamos em não acreditarmos no outro. Será por quê? Porque Deus não deixou de acreditar em cada um de nós. Deus não deixou de ir ao nosso encontro. Que hoje Mateus
esse homem que viveu uma experiência linda de Deus e que se tornou esse discípulo amado de Deus a serviço do próprio Evangelho, represente cada um de nós que um dia queremos encontrarmos com Deus e nos colocarmos a serviço dele. Deus te abençoe nesse dia, derrame sobre a sua vida muita força e que São Mateus rogue por nós para que realmente nós sejamos instrumentos de Deus no mundo onde nós estamos. Deus acredita em nós, isso é o mais importante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.